Iniciar nossa aula de filosofia, referente ao segundo bimestre. O nosso conteúdo ele se encontra na página 4 do capítulo 10. O título é falando sobre a filosofia contemporânea. Para a gente entender melhor o que será abordado nesse capítulo sobre a filosofia contemporânea, eu vou citar para vocês, certo? Esse trechinho aqui do filósofo Bertrand de Russell, que ele diz o seguinte: no século XX, os fundamentos do mundo sofreram contínuos abalos. E a coisa mais penosa dessa época é que só os tolos exibem convicções e certezas, enquanto os que possuem imaginação e raciocínio vivem repletos de dúvidas e indecisões. Então, eu trouxe para vocês esse trecho do Bertrand de Russell, porque ele está realmente introduzindo, citando, né, definindo o que a gente vai abordar sobre a filosofia contemporânea. Porque como o título diz, né, é algo contemporâneo. Então, eu coloquei em destaque aqui, né, só os tolos exibem convicções e certezas. Por quê? Mesmo no mundo que a gente vive, né, esse mundo atual, a gente sabe que nada é absoluto, nada é concreto, né? Há várias incertezas, né? E o tolo seria aquele que achar que existe uma certeza absoluta para algo. Então, nós iremos abordar nesse conteúdo a teoria de vários filósofos, né, que também contribuíram para a área de outras ciências, né, como a sociologia, né, falando exatamente sobre esse contexto, sobre essas convicções, essas certezas. Né? Será que a gente vive em um mundo certo? Será que a gente nunca vai conhecer a verdade? Né? Será que a gente nunca vai entender o ser humano? Será que vai existir sempre indagações, sempre incerteza? Então, é nesse sentido que nós iremos abordar esse conteúdo da filosofia contemporânea. Aqui eu deixo para vocês uma pequena introdução, certo? Para a gente concretizar melhor o que será abordado, quais são as temáticas, né, que nós iremos discutir sobre a filosofia contemporânea. Aí diz o seguinte, que o século XIX ele é considerado o período de transição entre a filosofia moderna, que ela é herdeira da mentalidade iluminista, que se destaca as possibilidades da razão, e também chamada de consciência. E a filosofia contemporânea, que passou a apontar seus limites. Então, essa mudança de perspectivas teve importante influência no conceito de ideologia proposta pelo marxismo, né, e também pela crítica de Nietzsche em relação à razão e à verdade. Então, aqui eu deixo essa pequena introdução para vocês perceberem que a gente vai começar a abordar, né, temas referentes ao marxismo, à teoria do Friedrich Nietzsche, né, e entre outros filósofos. Aí, nesse contexto de mudança, né, que eu tinha citado anteriormente, da filosofia moderna para a contemporânea, a busca de muitos pensadores modernos por estabelecer sistemas filosóficos, produzindo obras ligadas a diversas áreas da filosofia. Ela foi substituída pela tendência dos contemporâneos a uma maior especialização em determinados temas. Aí, além disso, o desenvolvimento das ciências humanas trouxe novas visões sobre temas que, até então, eram abordados somente no campo da filosofia, entre os quais a consciência e a organização social. Aí, a seguir, nós iremos adquirir o conhecimento sobre a crise da razão no pensamento contemporâneo, né? E o significado atribuído pela filosofia e psicologia em relação à verdade, à razão e à consciência. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, a gente vai começar, a partir de agora, a falar sobre algumas teorias referentes ao que seria essa filosofia contemporânea e essa crise da razão, né? Ou seja, é como se houvesse o surgimento das técnicas, da concretização de uma determinada teoria na filosofia moderna, e a contemporânea já surge quebrando toda essa certeza, né? Trazendo uma nova incerteza, né? Então, nesse sentido que nós iremos começar a abordar as temáticas e as teorias apresentadas por alguns filósofos.
Então, nós iremos começar aqui falando sobre a teoria do positivismo, né? Creio que vocês recordam, né, de quem é essa teoria, que é do Augusto Comte, considerado pai da sociologia. Nós estudamos sobre essa teoria no primeiro ano do ensino médio. Então, nós iremos relembrar aqui algumas teorias, né? Como eu tinha falado para vocês, contribuições filosóficas e também sociológicas. Então, vamos relembrar aí o que é o positivismo. O positivismo ele é uma corrente filosófica que surgiu na França, isso no século XIX. Aí ela defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas, como das leis da física, das relações sociais e da ética. Então, aqui eu coloquei 3 tópicos para a gente relembrar o que é o positivismo, né? É notável que a teoria do positivismo, ele possui 2 vertentes, 2 orientações. A primeira, que é a orientação científica, né? Como citado até no tópico, é o segundo tópico que eu falei, sobre a questão do conhecimento científico ser o único conhecimento verdadeiro, né? Que busca exatamente efetivar uma visão das ciências. E o outro é a orientação psicológica, que já vem para uma linha teórica da sociologia, né? Que é a qual investiga toda a natureza humana verificável. Seria a questão do empirismo, né? Que a sociologia trabalha muito com essa vertente de verificar para se ter esse conhecimento verdadeiro. Aí a corrente positivista, ela promove o culto à ciência, o mundo humano e materialismo em detrimento da metafísica e também do mundo espiritual. Aí aqui eu já abordo para vocês um pouquinho da característica do positivismo, né? Então, enquanto doutrina filosófica, sociológica e política, o positivismo tem a matemática, a física, a astronomia, a química, a biologia e também a sociologia como modelos científicos. Isso porque esta se destaca segundo seus valores cumulativos e transculturais. Só que, por outro lado, a gente pode dizer que o positivismo ele é a romantização da ciência, porque ele deposita, né, a sua fé, né, na potência da razão. Apesar do positivismo, ele estabeleceu os valores humanos como um diâmetro, né, oposto à questão da teologia e da metafísica. E também uma classificação totalmente cientificista, do conhecimento da ética humana, onde se desconfia da introspecção como meio de se atingir o conhecimento, né? Aí, assim, não há objetividade na informação obtida, tal como os fenômenos não observáveis. Estes seriam inacessíveis à ciência, uma vez que ela somente se fundamenta em teorias comprovadas por métodos científicos válidos. Aí, desse modo, a experiência natural, sensível, ela seria a única a produzir dados concretos, ou seja, positivos, né? A partir do mundo físico ou material. Então, o positivismo, né, ele ia possuir uma metodologia básica, e essa metodologia básica seria com base na observação dos fenômenos, que iria se privilegiar aí a observação e a imaginação, né? Aí, com base nessa ideia, o Augusto Comte, ele, né, referente ao seu positivismo, ele destaca 3 tipos de estados, né? A lei dos 3 estados. A primeira é a teologia, a segunda a metafísica e a terceira o positivismo ou positivo da humanidade. Qual seria a primeira, né? A primeira seria a teológica, onde o ser humano ele busca explicação para a realidade por meio de entidades sobrenaturais. A segunda, metafísica, do qual os deuses são substituídos por entidades abstratas, como o éter, né, para explicar a realidade. E por outro, o positivo da humanidade, onde não se explica o porquê das coisas, mas sim o como, a partir do domínio sobre as leis de causa
e efeito. Então, segundo Augusto Comte, é como se a sociedade ela passasse por essas etapas. Ela iria do teológico ao positivo, né? Então, ela ia do teológico, passava para a metafísica, chegar ao positivo, que seria o progresso, que seria não mais os porquês, mas seria a explicação de como, né, isso aconteceu, né, com base nas observações empíricas. Agora nós iremos entrar falando sobre o idealismo filosófico. O que seria esse idealismo filosófico? Né? Uma corrente filosófica que defende a existência de uma só razão, a subjetiva. Por essa abordagem, a razão subjetiva ela é válida para todo ser humano, em qualquer espaço temporal ou físico. Aí, a partir desse pensamento idealista, a realidade se resume ao que é conhecido por meio de ideias. Há ainda diferença entre a realidade e o conhecimento que temos sobre ela. Ou seja, só podemos dizer que a realidade ela é racional para nós a partir de nossas ideias. Né? Então, aqui um pouquinho sobre a definição do idealismo filosófico. E aqui, nesse slide, eu coloquei para vocês algumas características desse idealismo, né? O idealismo alemão, o idealismo que a gente vai falar, né? Do Immanuel Kant, do Hegel e de entre outros filósofos e pensadores. Agora vamos tentar entender um pouquinho sobre o idealismo platônico. O pensamento idealista foi inaugurado por Platão, né? O filósofo grego, resumiu o idealismo no mito da caverna. Na alegoria, afirma que as sombras do mundo sensorial precisam ser superadas pela luz da verdade universal e da razão, né? Que inclusive nós já estudamos essa alegoria do mito da caverna, onde a gente trabalhou o mundo sensível e o mundo inteligível. E essa razão, né, ela iria superar o mundo sensível através do mundo inteligível. Aí as críticas ao idealismo platônico ocorrem porque as ideias do pensador grego alcançam o pensamento abstrato. Entre os fatos, né, está a defesa da existência da dualidade na criação com a existência do corpo e da alma, como citei para vocês anteriormente, né, que seria o mundo sensível e o mundo inteligível. O idealismo alemão. A abordagem filosófica do idealismo na Alemanha é retomada pelo Immanuel Kant. Começa na década de 80, isso no século XVIII, e se estende até a metade do século XIX. A partir do século XIX, esse idealismo ele é abordado, né, por um grupo de filósofos que é denominado por pós-kantianos. Na doutrina idealista alemã, o poder da razão ela é forçada, né, para mostrar a realidade como algo absoluto e objeto de reflexão. E o que seria o idealismo transcendental? Né? O idealismo transcendental, que é elaborado aí pelo Immanuel Kant, né? Ele diz que o fato de o conhecimento não resultar de uma experiência neutra. Então, o Kant atenta para a influência social da razão. O filósofo apontava que cada um enxerga o mundo conforme suas lentes cognitivas. E essas lentes resultam na influência do meio, da sociedade e do momento histórico. E aqui nós iremos abordar o último tipo de idealismo, que é do hegeliano, que é o que irá mais nos interessar, né? Que se encontra no módulo de vocês na página 7 e 8. Então, Hegel, embora ele, defensor do idealismo, ele criticava muito as ideias de Kant. O pensador, ele afirmava que a transformação da razão e de seus conteúdos, ela é movida pela própria razão. Afirmava que a razão não está na história. Por quê? Porque ela é a história. Então, o Hegel, ele tinha uma visão bastante otimista sobre esse alcance da razão, né? Então, sendo assim, ele afirmava que o real e o racional eram o mesmo, ao contrário do Kant. Ele não distinguia a realidade em si e o conhecimento desta. Tampouco ele distinguia o sujeito e o objeto do conhecimento, né? Que era algo que ele também se opunha à teoria aristotélica de Aristóteles, né? Então, Hegel ele não entendia a realidade como uma substância, mas como um movimento racional. Portanto, ele defendia a história como o progresso do espírito e da ideia de liberdade. Então, para a gente compreender melhor o sistema filosófico
de Hegel, conhecido como idealismo hegeliano, é necessário a gente abordar o significado filosófico atribuído como conceito de dialética, que ele utilizava esse termo para se referir ao movimento do pensamento, que seria também o movimento da constituição da realidade, marcado pela contradição, e era dividido em 3 momentos, que era a tese, segundo ele a tese seria uma ideia, a antítese, que seria a contradição à tese, e a síntese, que seria a superação da tese e da antítese, mas contendo aspectos de ambas, como se fosse uma conclusão, né? Primeiro vem a ideia, a tese, a antítese, que é a contradição, você questionar aquela ideia, e por último, né, a síntese, que é a superação, né, mas contendo aspectos de ambas as características. Aí, de acordo com essa concepção, né, de dialética segundo Hegel, cada momento histórico ele teria seu próprio sistema de verdades, não sendo possível um único momento histórico agregar toda a construção conceitual do passado nem do futuro, né? Então, logo em cada época, essa razão ela encontraria verdades parciais, que seriam denominadas de teses. Aí, em seguida, né, surgiram várias críticas ou negações dessas primeiras verdades, que constituíram as antíteses. Né? Então, o confronto de uma tese com sua antítese iria gerar e finalizar aí com a síntese, que é uma nova ideia, né, uma nova verdade, onde iria conter aspectos de ambos, da tese e da antítese. Aí, uma vez que o idealismo hegeliano, né, a história, ela era definida como o progresso do espírito da ideia de liberdade. Aí as crises, elas eram vistas como frutos do movimento dialético, que é originado pelas contradições para afirmar um novo estado de coisas. Né? E além disso, no decorrer do tempo, essas contradições entre tese e antítese iriam gerar essas sínteses. Aí, com essa visão, né, o Hegel ele procurava, de fato, ordenar os fatos históricos de uma cadeia de causas e efeitos, atribuindo a finalidade de um sentido racional a esses acontecimentos, além de afirmar a superioridade do futuro sobre o passado. Né? Porque para ele o objetivo do progresso do espírito, ou seja, a história, era alcançar a totalidade, que seria o absoluto. Ao explicar a história como movimento dialético do pensamento, né, hegeliano, o Hegel entendia que o espírito deveria alcançar o saber absoluto, ou seja, a compreensão desse movimento. Né? Assim, ele previa os seguintes momentos do progresso do espírito, que se refere ao conhecimento da realidade e, portanto, de si mesmo. Aí ele dividiu em 3 tipos de espírito. O primeiro seria o espírito subjetivo, que para ele seria o movimento em que o espírito se reconhece como natureza e formando a consciência individual. Depois viria o espírito objetivo, o momento em que o espírito se reconhece como cultura, gerando aí as instituições, a moral e o direito. E por último, que seria o espírito absoluto, momento em que o espírito se reconhece como arte, religião e filosofia. Agora nós iremos falar sobre materialismo histórico e dialético. O materialismo dialético é uma corrente filosófica que utiliza o conceito de dialética para entender os processos sociais ao longo da história. Essa teoria ela faz parte do marxismo socialista, que foi criada por Karl Marx e pelo Engels. Além do materialismo, o Marx e seu companheiro eles desenvolveram diversas teorias junto com o intuito de compreender as relações sociais. Aí, lembrando que o marxismo é o nome dado às ideias desenvolvidas pelo filósofo Marx, considerado um dos mais influentes pensadores da modernidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais características do materialismo dialético. Na concepção marxista, a dialética é uma ferramenta utilizada para compreender a história.
né? A dialética marxista, ela considera o movimento natural da história e não admite sua maneira estática e definitiva, né? Então, na concepção marxista de dialética, ela foi empregada para investigar a realidade social e as suas relações com as estruturas do pensamento. Aí, desse modo, pretendia-se, né, organizar uma ciência materialista que fosse voltada, de fato, à compreensão do ser humano e das relações sociais. Aí, para isso, ele seria necessário parte das condições objetivas, que seriam materiais, né, de existência, ou seja, partir da história, observando os desenvolvimentos histórico-social das relações de produção e também de luta de classes. Essa compreensão ela tornaria possível realizar um movimento dialético de negação da estrutura vigente e de criação de alternativas para tornar as condições objetivas de existência mais justas e pautadas pelo princípio da liberdade. Aí eu deixei aqui para vocês, inclusive, uma frase, né, segundo o Engel, que diz o seguinte: o movimento é um modo de existência da matéria, né? Ou seja, a história, quando ela é analisada, né, como algo em movimento, ela torna-se transitória, que por sua vez, ela pode ser transformada pelas ações humanas, como eu tinha explicado anteriormente, né, falando aí sobre a dialética na concepção marxista. Aí, nesse caso, a matéria, ela possui uma relação dialética com os âmbitos psicológicos e social. E assim, os fenômenos sociais, né, são interpretados através da dialética. Aí, por meio dessa relação dialética entre o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos, os seres humanos, a cultura e a sociedade, elas criam um mundo ao mesmo tempo que são modelados também, né, por ele. Então, vale notar aí que o materialismo dialético, ele é totalmente o oposto ao idealismo filosófico, né, que a gente viu, inclusive, anteriormente. Que o idealismo filosófico, ele acreditava que o mundo material é um reflexo do mundo das ideias. Então, por outro lado, o materialismo dialético, né, o corpo e a mente, eles são indissociáveis. E os seres humanos, eles podem modificar o mundo real e não somente observá-los. O materialismo histórico, diferente do dialético, né, ele estuda as formas de produção de vida material das sociedades. Aí essa vertente marxista, né, afirma que as relações sociais são frutos do trabalho dos seres humanos, bem como do que produzem para suprir suas necessidades materiais. Aí o Karl Marx, e o Engel, eles criaram uma obra que se chama Manifesto Comunista, que foi publicada em 1848, né? Onde eles afirmaram que a oposição entre a burguesia e o proletariado no capitalismo industrial moderno estabeleceu condições favoráveis à conscientização de classes oprimida a respeito da exploração que pesava sobre ela. Segundo eles, né, essa conscientização ela resultaria na Revolução Comunista, gerando um novo modelo de sociedade sem injustiça, sem classes sociais e também sem o Estado. E aqui nós iremos finalizar falando sobre o antirracionalismo. Então, desde o início da filosofia, né, os seres humanos eles foram pensados como ênfase em sua racionalidade. Isso, né, aconteceu até a modernidade. Que a razão ela esteve, né, sempre no centro de inúmeras reflexões de vários pensadores e filósofos, né, sendo considerada capaz de desvendar a realidade e também a si mesmo. Só que aqui a gente vai falar do antirracionalismo, né, que é uma crítica exatamente a essa concepção. Né? Então, no século XIX, o Friedrich Nietzsche ele começou a questionar
exatamente essas teorias mais tradicionais e também os seus fundamentos, como as ideias de razão, verdade, progresso e valores. E tais ideias, segundo ele, elas não passavam de criações humanas, né? Elas tinham como intenção contrapor, de fato, os aspectos dolorosos e temíveis da existência. Ele dizia que, afinal, atribuindo um sentido benéfico e racional aos acontecimentos, os indivíduos atemorizados pela natureza trágica da existência, eles poderiam suportá-las, mascarando sua própria franqueza e seu ressentimento diante da vida, cujo ciclo se repetiria eternamente sem nenhuma finalidade. Aí a obra do Nietzsche ela é considerada um grande marco na passagem do pensamento contemporâneo, né? Porque ele abalou os conceitos de verdade, de ser humano e de razão, né? E história vigentes até o século XIX. Então ele problematizou, né, uma crença aí na possibilidade de acesso do ser humano à verdade, apontando a existência de verdades, né, ou seja, diversas teorias ou interpretações sobre a realidade, ao invés de uma realidade absoluta. Por isso que ele é considerado um antirracionalista, ou seja, um crítico dessas teorias tradicionais. Não é? Aí esse vem pra cá, não é? Aí, segundo Nietzsche ainda, né, motivado pela vontade de poder, ou seja, pelo desejo de encontrar uma verdade capaz de justificar sua existência e dar-lhe um sentido, o ser humano ele navega entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo o valor de verdade ao que lhe parece interessante. Só que, né, por outro lado, o filósofo ele criticava esse tipo de verdade. Em especial, quando ela transferiu o sentido da existência humana a alguma instância exterior, como o céu, a vida eterna ou uma vida após a morte. Aí ele afirmava ainda que a relatividade de valores tradicionalmente considerados absolutos, como o verdadeiro, o falso, o bem e o mal, né? Aí o Nietzsche ele descrevia o homem, o ser homem, como um fio estendido entre dois extremos. De um lado, o animal e do outro, o além do homem, que para ele, né, apenas o além do homem seria o capaz de dizer sim à vida, em todos os seus aspectos, né? Dispondo-se até mesmo a experimentar em seu eterno retorno, ou seja, a repetir eternamente sua entrega a cada acontecimento, né? Porque o pensamento de Nietzsche ele trouxe à tona aspectos não racionais da natureza humana, como, por exemplo, os instintos vitais, o desejo, a vontade de potência, a força e a guerra. Aí, alguns estudiosos classificaram sua obra, né, como irracionalista, exatamente por ele questionar o racionalismo moderno, negando de fato essa possibilidade de se adquirir um conhecimento verdadeiro e absoluto. A crítica nietzschiana, a supervalorização da racionalidade, ela surgiu numa época posterior à afirmação da ciência moderna, que tomava a natureza como principal objetivo de estudo. E quando já se verificava, também o desenvolvimento das ciências humanas, como a psicologia, a história, a sociologia, entre outras, né? Porque elas procuravam adotar características, né, metodológicas que eram semelhantes às ciências exatas e também às ciências da natureza, que elas diziam julgar que seria possível, né, desvendar a essência do ser humano, tornando, né, um objeto de conhecimento. Aí o Nietzsche, né,
ele ressaltou os limites da razão, né? Considerando um engano a crença de se alcançarem essa verdade. Aí, além disso, o Nietzsche, né, nessa época, ele denunciou a morte de Deus no pensamento moderno, que trouxe uma polêmica muito grande, né? Então, essa polêmica afirmação, ele procurou destacar a separação entre o conhecimento científico e os fundamentos religiosos, ou também os metafísicos presentes. E até então, né, nas diversas formas do saber humano, fundamentos como Deus ou as ideias de verdade, progresso absoluto e liberdade. Mas ele também procurou, né, ressaltar a fragilidade da verdade científica, a qual, por sua vez, tentava assumir o papel de fundamento absoluto da verdade. O Nietzsche, ele criticou ainda também o conceito tradicional de ser humano, concebido como um ser racional e, portanto, como acesso privilegiado à verdade. Encerramos aqui, né, essa parte do conteúdo. E aqui nessa página eu deixo para vocês alguns sites, né, onde eu tive acesso para montar esses slides. Se vocês tiverem curiosidade e querem saber um pouco mais sobre o materialismo dialético, o idealismo, sobre o positivismo, né, sobre, de fato, né, conhecer um pouco sobre essa filosofia contemporânea. Além do módulo de vocês que eu utilizei também como forma para a montagem desse slide. E aqui deixo uma tarefa para vocês, né? Essa tarefa, na verdade, é um desafio, né? Que é vocês criarem um diálogo filosófico, utilizando, inclusive, essas questões aí como sugestão. Então, eu coloquei essas questões, né, para vocês utilizarem, até para facilitar esse diálogo filosófico. Né? Vocês podem estar questionando como é que eu vou fazer um diálogo filosófico. Vocês podem convidar alguém, né, um parente de vocês, que vocês estão tendo esse convívio em casa, né, e falar um pouco sobre o que seria a filosofia contemporânea e todo esse questionamento sobre o conhecimento, sobre a verdade, sobre a razão, e montar esse diálogo, né, como se fosse uma conversa de duas pessoas. E aí vocês podem expressar a opinião de vocês, né, e perguntando para essa outra pessoa o que é que ela entende, o que é que ela conhece, o que ela pensa sobre, né, esses questionamentos. Ou vocês podem fazer o convite, né, vocês podem fazer em dupla com um colega de vocês, né, um colega de sala, né, vocês podem fazer essa gravação, né, de quem vai fazer a primeira pergunta, quem vai responder, e aí fazer a montagem do vídeo de vocês, né, um vídeo curtinho, vocês expressando esse diálogo filosófico. Quando vocês conseguirem, né, montar o diálogo filosófico de vocês, não esqueçam de postar nas redes sociais, marcar a escola, professora Adelaine e também a coordenadora Mariana. E aqui, por fim, né, para finalizar, as atividades do módulo e do caderno de atividade, né? Só para ressaltar vocês aí, não precisa de pressa para responder essas atividades, até porque essas atividades vocês não vão precisar tirar foto para comprovar que vocês fizeram, né? Aí eu estou deixando com a forma de estar revisando, mantenham a prática, façam, né? Retornando às aulas presenciais, eu vou estar conferindo os cadernos se realmente vocês responderam. Então, a primeira semana, né? Vocês irão ter conhecimento sobre o assunto. A partir da segunda semana é a parte de vocês, né, de acordo com o horário que a Mari vai estar divulgando. Vocês irão, né, ter os dias aí que vocês vão postar essas tarefas, os vídeos, as atividades. Então, vocês vão seguir aquela carga horária que será apresentada por ela. Então, obrigado pela atenção. Até outro momento.